e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante dele. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificaram a Deus, e tomados de temor dizia: o quê? Hoje. Podia ser mais forte essa frase. Palavra da salvação. Pode aplaudir. Meus queridos e minhas queridas, nós temos aqui, nesse espetacular trecho do Evangelho de São Lucas, também tem em São Mateus, capítulo 9, São Marcos, capítulo 2, um roteiro maravilhoso para quem deseja experienciar milagre. Se você observar bem, os textos que eu selecionei para esse acampamento, eles têm algo em comum. E hoje nós olhamos para um texto que nos fala da caminhada e da paralisia. E nos mostra que, mesmo quando uma pessoa, pode ser você ou eu, nos encontramos como esse paralítico, deitado na sua padiola, como diz São Marcos, deitado na sua cama, quando encontramos pessoas que nos levem até Jesus, o milagre acontece. E essa cena, além de espetacular, ela é cômica. Imaginem essa cena filmada. Aqui nós temos um ambiente muito propício para isso. Olha a multidão. A gente não enxerga até onde está o fim do povo. Aí chega alguém querendo trazer um paralítico. Segundo São Marcos, eram 4 homens. Aqui fala alguns. São Marcos diz que eram 4. Cada um segurando num pedaço da padiola. Padiola é mais ou menos aquela maca que eles antigamente tinham no campo de futebol, que agora já entra um jipinho, né? Para tirar o jogador. 4 segurando, trazendo para ali. Aí chegaram lá atrás, não tem como chegar lá. É muita gente. Pediram licença para um, para outro, mas naquela época também já era assim.
Até para rezar o povo é egoísta, só pensa em si, ninguém dá licença para ninguém. E uma vez teve um cara que se deu mal, ele apostou que ele chegava lá na frente. Era um acidente, estava aquele tumulto, aquele tanto de gente, um atropelamento. Ele falou, eu chego lá. Depois falou assim, dá licença, dá licença, dá licença, eu sou parente da vítima, dá licença, eu sou parente, dá licença, eu sou parente. Chegou lá, era um jumento atropelado. É um número, mentir não deve. Então eles não podiam fazer isso, porque eles estavam com o jumento junto, quer dizer, o doente, o paralítico. Eles não podiam fazer que nem Zaqueu, subir na árvore. Como é que ele prendeu o paralítico na árvore? Só se fosse enforcado. Aí matava o homem, também resolvia o problema dele, não é? Porque tem algumas pessoas só a morte, olha lá. Aí o que pensaram? Jesus está lá mais ou menos no meio do rincão. Nós vamos subir. Vocês imaginam a cara de Jesus com o rabo do olho, ele está vendo. Jesus deve ter visto esses quatro chegando, porque Jesus, ele via longe. Ele conseguia perceber a reação do rosto das pessoas. Como aqui vai fazer? Jesus olha e vê lá longe aqueles quatro trazendo o paralítico. O paralítico segurando como podia. Era quatro. E para subir esse paralítico, pegaram o celular, ligaram para Constâncio Guindastes, ou pediram uma escada do bombeiro, foi assim? Não. Então fizeram um estudo de engenharia, um esforço danado. Subiram lá os dois, amarraram, os outros dois amarraram aqui o paralítico morrendo de medo. Qualquer coisinha no paralítico já dói. E foi devagarinho, vai indo, foi lá, não, tá caindo, vira aqui, vira, vai lá, vai. O marumbambu foram empurrando. Aí quando chegou lá em cima, os outros dois ficaram segurando, os outros dois tiveram que subir. Porque como é que eles iam descer ele? Aquilo é igual quando você vai descer o caixão na cova, tem que juntar quatro. E tem aquele garfinho assim, vem, vai descendo. Quando fica meio azado berrando lá, leva eu! Tinha um que estava lá, leva eu! E começou a esbarrancar. Segura aqui, segura! Que ideia! Não é nada. Aí, os quatro lá em cima, segurando o paralítico, começaram a tirar as telhas. Vocês imaginam o barulho? Já caiu uns picumãs lá de cima. O povo olhando. E Jesus parecido não está nem aí. Jesus está pregando. Jesus tinha mais paciência que o Padre Jonas para pregar. Pode ter criança berrando, pode ter gente andando, ele está falando. Fosse eu, já jogava uma pedrada lá. O que vocês estão fazendo aí em cima, fazenda? Vai atrapalhar nós aqui? Sorte que não era eu. Aí vem até a cena. Vocês imaginem essa cena, que espetáculo. E soltando a corda. Normalmente um vai mais rápido, o paralítico vai virando. Vai descendo. Estacionou na frente de Jesus. Jesus ficou apaixonado. Em quem que Jesus ficou apaixonado? Nos quatro. Eu até dei a entonação do pronome. Vendo-lhe a fé. Gente, que segredo fabuloso de milagre. E por que Lucas, sendo um médico, nos conta com esses detalhes tão ricos? Aqui nós temos dois elementos fundamentais para que aconteça cura e milagre em nossa vida. Primeira coisa, precisamos cercar-nos de pessoas que levem-nos até Jesus.
Não interessa a situação que você estiver vivendo. Ache pessoas que levem você até Jesus. Mas quantos de nós nos cercamos de pessoas, e principalmente quando a gente está doente? Talvez o maior malefício que nos fazem quando estamos doentes, é que nos fazem as nossas vontades. Fica todo mundo melindrado, coitadinho, coitadinho, nossa, coitado. Você não é um coitado, você não é uma coitada. Você é filho e filha de Deus. Deus tem um plano e um projeto maravilhoso, espetacular na sua vida. Não se cerque de pessoas, primeiro, pessoas que levem você para você mesmo. Então são aquelas pessoas que satisfazem nossas vontades, que estão sempre nos paparicando, que faz você gostar da doença. Uma das perguntas que Jesus mais faz para todos os doentes é se eles desejam realmente serem curados. Parece um absurdo. Parece um absurdo que Jesus lá em Jericó perguntou para aquele cego que derrava desesperado: que queres? Que Jesus, para aquele outro paralítico lá na piscina de Betesda, em Jerusalém, perguntou: que desejas? Mas quando Jesus pergunta isso, ele está indo em algo muito profundo, que só os mais recentes estudos de psicologia moderna estão percebendo. É a força da decisão interior. Ninguém sara exteriormente se não curar-se interiormente. Eu já afirmei quantas vezes, tudo que existe de concreto lá fora, primeiro passou pelo pensamento e nasceu. Foi gestado no coração. Assim também, uma das coisas que a doença faz para nos afastar de Deus, primeiro, essa ideia absurda, medonha, pavorosa, encardida, terrível, de que a doença vem de Deus. Essa ideia é terrível, essa ideia tem que ser eliminada do nosso meio. Essa ideia não tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. Doença não vem de Deus nunca. Ele não manda e Ele não permite a doença. A doença ofende a Deus, porque Deus nos criou imagem e semelhança dEle. Como é que Deus vai ficar feliz vendo a imagem e semelhança dEle estrupiada, destruída, amargurada, pisoteada pelo demônio? A segunda ideia terrível, depois que projeta essa doença, vontade de Deus, culpa de Deus, a pessoa começa a se beneficiar da doença. E não quer mostrar a sua doença, porque todos nós sabemos, toda doença dói. Toda dor, quando exposta, dói mais ainda. Nós temos uma tendência natural de não deixar ninguém chegar perto de nós quando a gente está com dor. Você está com o braço machucado. Chega alguém e vai fazer isso na sua direção. O que você faz? Não é assim? Você foi naquela praia, passou aquele domingo todo lá, nunca tinha ido. E ainda falaram para você que para bronzear melhor é bom passar óleo de urucum caseiro. É uma beleza mesmo, aquilo bronzeia inclusive o osso da pessoa. Aí passa aquilo todo, fica o dia inteiro lá, pira, quer voltar bronzeado, bota que é um bronze. Aí você está trincando, aí chega aquele seu tio, que tem um mãozão, e ele vai para abraçar. Isso é natural? Não é natural isso? É natural. É natural que a gente, um cachorrinho, você vai curar a ferida dele, ele encolhe. Ele recolhe e puxa. A doença faz isso, a dor faz isso, é natural. Quando nós temos uma enfermidade, naturalmente nós nos fechamos, porque dói mostrar. O processo de cura é doloroso, então a gente se fecha.
Ora, quando eu me cerco de pessoas que ajudam no meu processo de fechamento, eu vou me fechando na doença, eu vou me atrofiando, e morro. E ainda vou para o inferno. Mas há também um segundo grupo, muito pior ainda, de pessoas que se aproximam de nós na hora da doença. São aquelas pessoas que se aproximam do doente, oferecendo a solução imediata do encardido. Dá uma peça de roupa sua, que eu vou levar num homem lá, ele é muito bom, ele é católico, e tem lá uma estátua de santo lá, é muito devoto, é um santo que eu não sei, mas é um santo que leva tudo, então, dá a silura do seu marido que eu vou levar lá, mais R$500. Meus irmãos, o estrago que o demônio está fazendo, porque pega as pessoas em dois momentos terríveis, o momento de dor, da doença, e o momento de dor da perda de alguém. Pega a pessoa fragilizada, e aí veja, primeiro, o demônio é terrível. Primeiro botou na cabeça da pessoa que a doença é vontade de, se é vontade dele, eu não vou pedir para ele curar. Correto? Aí me fecho em mim mesmo, vou voltando para mim. Aí chega aquela pessoa tão boa, tão disponível, que quer, não precisa nem me levar. Primeiro ela leva umas coisas minhas, depois ela traz lá aquele fulano que vai dar um passe. E eu quero, eu acredito. Então eu vou lá para alguém dar um passe em mim, passa a mão, passa, e pronto. Sarou. Sara, isso é doença de criança. Doença de criança cura com beijo. Tá doendo? Vem cá que mamãe dá um beijinho. Sarou. Ou se não, doença de namorado. Namorado que sente dor. Eu tô com uma dor no ombro dele. Vem cá que eu curo dele. Eu dou um beijinho. Sarou? Passou. Agora eu tô com a dor no outro ombro. No ônibus estava o casalzinho. Estou com uma dor no cotovelo. Vai daqui, Dona. Sarou? Teve um cara do lado que ficou interessado. Falou assim, ô, curandeiro, o senhor não cura frieira, não? Eu estou com uma frieira, está me incomodando aqui. O encardido pega a pessoa nessa hora da fragilidade. Ele tem uma ideia, a pessoa tem a ideia de que a doença veio de Deus, que o mal veio de Deus. Agora leva para o mal. E a lógica humana é, quem faz o bem é bom. E como eu tenho uma ideia reduzida, imbecilizada de bem, porque acho que bem é aquilo que me faz bem na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu gosto das pessoas que me agradem, eu gosto das pessoas que me aplaudam. Eu não quero amigo, eu quero bajulador. Eu quero alguém que faça as minhas vontades. Eu não quero quem me critique, eu não quero quem aponte o dedo dizendo que eu estou errado. Não, eu quero pessoa. Imagina, eu já estou tão frágil, eu já estou tão doente, eu já estou tão machucado, eu já estou tão ferido. Ainda vem alguém falar que a culpa é minha? Não, eu quero aquela pessoa que passa a mão na minha cabeça, assim, e fica dizendo, vai dar certo, não precisa tomar remédio, você vai sarar, vai sim, vai. Vai morrer, filha da mãe. E não vai demorar muito, não. Se você continuar nisso, você vai morrer. Então, esse segundo grupo é terrível, porque ele leva a pessoa para o inferno em vida. É muito fácil você saber quando uma religião é do encardido. Aliás, não precisa nem religião, não. Ontem fizeram um papelzinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o original ao Ricardo Sá, meu assessor para assuntos anglo-saxônicos. Você fica no microfone e vai falar essa certa que é a tradução que me deram. Até o nome da música lá embaixo. Simpatia pelo diabo.
Sympathy for the devil. Sympathy for the devil. Você está devendo alguma coisa? Até em inglês o nome do diabo é ruim, é devil. É em inglês. Não, eu pensei que era realmente. Realmente é inferno, né? Agora eu vou ler a tradução, você vai olhando aí para ver se está certo. Por gentileza, me permita me apresentar. Correto. Sou um homem de fortuna e requinte. Estou por aí, já faz alguns anos. Roubei as almas e a fé de muitos homens. Eu estava por perto quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e dor. Fiz muita questão que Pilatos lavasse suas mãos e selasse seu destino. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe meu nome. Mas o que lhes intriga é a natureza do meu jogo. Eu aguardei em São Petersburgo. Quando percebi que era hora para mudanças, matei o czar e seus ministros. Anastácia gritou em vão. Pilotei um tanque, usei a patente de general, quando as Blitzkrieg, sei lá o que é isso, urgiam e os copos pediam. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe o meu nome, mas o que lhes intriga é a natureza do meu jogo. Olha que coisa medonha. Assisti com orgulho, enquanto seus reis e rainhas lutaram por 10 décadas pelos deuses que eles criaram. Gritei bem alto. Quem matou os Kennedys? Quando afinal de contas foi apenas você e eu. Permita-me, por gentileza, me apresentar. Sou um homem de fortuna e requinte. Fechei armadilhas para ministros que morreram antes de chegarem a Bombaim. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe meu nome, mas o que lhes intriga é a natureza do meu jogo. Prazer em lhe conhecer. Espero que adivinhe meu nome, mas o que lhes confunde é a natureza do meu jogo. Assim como todo cana deve ser cara, né? Assim como todo da cana aqui é um criminoso. Ah, policial. Ah, por que eles devem pôr aqui policial também? Devia pôr isso para os policiais verem que estão descendo ali no trem. Assim como todo policial, a cana, tá certo, eu fui em cana. É um criminoso e todos os pecadores santos, como cara é coroa, basta me chamar de Lúcifer. A pessoa quando entrava na droga ia para o demônio. A pessoa quando se prostituía só tinha caminho do demônio. A pessoa quando ficava doente ia para o demônio. Então o demônio começou a pegar os restos e ele ficava muito feliz com esses restos. E para isso então ele foi criando religiões e multiplicando religiões, inclusive que usassem o nome de Jesus Cristo. Não tem importância nenhuma. Ele não se incomoda que você coloque na igreja dele uma estátua de Nossa Senhora. Isso não tem importância. Pode ter as imagens que quiser, ele quer que você seja dele. Então ele estava muito satisfeito com os restos, mas depois ele não se satisfez mais com os restos. Ele quis agora tornar as pessoas doentes, ele quis espalhar a doença e está conseguindo hoje, porque hoje ele entra dentro da casa das pessoas. Hoje as pessoas pagam para ver, pagam para telefonar, pagam para acessar na internet, para se alimentar com o cardume do inferno, que vai gerando uma paralisia, a pior de todas as paralisias, aquela paralisia que faz você ficar sentado no sofá ou deitado numa cama, com o seu controle remoto da sua televisão, caindo sempre naquele mesmo canal, enxotando a sua cabeça com tudo aquilo que o inferno não presta, mas coloca uma roupagem bonita, como nós acabamos de ver na tradução dessa música. Os seus amigos levam você para onde? Você está paralisado? Você está doente? Não precisa achar muito, vamos nos contentar com São Marcos 4.
Só aqui na Canção Nova você sabe que tem mais de 4. Disposto a carregar sua cama para levar você para Jesus. Peça a Deus essa graça. Ache 4 amigos. Ache 4 pessoas. E peça, pelo amor de Deus, dá um jeito de me levar até Jesus. Abra um buraco no telhado se for preciso. Eles desceram um paralítico pelo telhado. O demônio também entra em muitas casas pelo telhado, onde fica aquela antena lá parabólica, captando esse tipo de programa, esse tipo de música, esse tipo de mensagem. Aceitando, engolindo. Ou será possível? Por que será? Será só uma coincidência que nos 25 países aonde essa porcaria, que já está em 4ª e em 5ª edição, são exatamente os países católicos? Porque nos falta esse brilho. Porque nós estamos sendo ludibriados pelo encardido. E por isso estamos paralisados. Quantos de nós estamos paralíticos? Não porque nossa perna não anda, mas porque nosso coração está amarrado. Essa é a pior de todas as paralisias. É um coração amarrado, é um coração preso, é um coração pesado. Nós precisamos achar pelo menos 4 pessoas, a família, os verdadeiros amigos, um grupo de oração que nos leve até Jesus. Mesmo se você não tiver fé, e digo uma coisa que é espetacular no Evangelho: Jesus não cobrou fé do paralítico. Jesus sabia muito bem que uma pessoa, depois de 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos, não sabemos quantos, paralítico ou com uma doença, que essa pessoa não consegue nem fazer uma oração, que essa pessoa está tão ferida, que a dor é tão forte, que a pessoa não consegue nem dar um passo na fé. E Jesus é fantástico, Jesus é espetacular. Ele não cobra a doença desse paralítico. Perdão, ele não cobra a fé desse paralítico. Jesus olha a fé dos amigos do paralítico. Meus irmãos, aqui nós temos um segredo de milagre que precisamos explorar ao extremo. Talvez você esteja vivendo uma situação tão dolorida, tão ferida, tão machucada. Você esteja tão amarrado nos vícios, no pecado, no erro, no passado, que você não tem condições de ter fé. Ache um grupinho de 4 que tenha fé. E essa fé não significa que sejam 4 pessoas capazes de curar você. Fé aqui significa 4 ou 5 ou 10 pessoas que sejam capazes de levar você até aquele único que pode curar você. Ache pessoas que fizeram a experiência de Jesus. Achem pessoas fracas. Aqueles homens, esses 4, sabiam que eram fracos. Primeiro, sabia que era fraco, que não aguentaram carregar o paralítico sozinho. Já chamaram colegas. Vamos levar o fulano lá. Mas nós 2 não dá conta não, porque ele está meio gordo, paralítico, fica parado, não faz ginástica, como ninguém vai me dar um lá. Não, vamos pedir mais 2. Eu tenho um colega que ele é bom, se arruma, que meia hora estão lá, estão pensando lá. Chegaram os 4. Aí, vamos lá, não. Pegando ele de jeito aí, cuidado, cuidado que ele... Não tem atenção, vamos ele, vai devagarinho, vai. E o paralítico está lá morrendo de medo, qualquer mexida para ele já é um terremoto. Mas está indo. A fé dele significa saber aonde levar essa pessoa doente. Talvez você não tenha um ministério de cura, talvez você não tenha um ministério de libertação, talvez você não vá levantar a mão nesse recensamento do povo de Deus dizendo que você tem esse ministério, mas se você tiver disponibilidade de levar alguém até
quem tem esse ministério, o milagre vai acontecer na vida dessa pessoa. Você pode ser mas para isso é preciso sair do seu fechamento, do seu comodismo. E é por isso que o demônio está ensinando essa doutrina da eliminação. A doutrina de eliminar pessoas. Aquele amigo me incomodou, falou uma verdade, me machucou, elimina. Meu marido está me dando problema, está bebendo, está não sei o quê, e eu casei para ser feliz, não estou sendo feliz, elimina. Minha mulher não faz as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto. Minha mulher agora não abaixa mais a cabeça para mim, elimina. Meu filho caiu na droga, elimina. Minha filha se prostituiu, elimina. É assim. E eu vou eliminando, e eu vou destruindo as comunidades, eu vou destruindo. Então o encardido sabe, se ele conseguir destruir as pessoas que nos levem para Jesus, é muito fácil achar gente que nos leve para o encardido, gente. Pois a própria palavra já diz que o caminho para o inferno é largo, é espaçoso. Nós precisamos achar gente que tenha coragem de nos conduzir pelos difíceis caminhos do céu. E o caminho do céu é estreito. Para passar em 4 já é difícil. É duro, tem que subir. Por essa dinâmica, todo o esforço que eles fizeram para chegar lá, abrir. Jesus fez o milagre, mas quem preparou o milagre todinho foram os amigos do paralítico. Todos os milagres da Bíblia, sem nenhuma exceção, Antigo e Novo Testamento, exige um passo da pessoa ou daqueles que cercam a pessoa. Todos, sem nenhuma exceção, desde os milagres mais simples, como quando aquele homem emprestou um machado lá, estava cortando e o machado caiu no rio. E ele foi falar para Eliseu: o machado caiu no rio. Caiu aonde? Caiu ali. Então vai lá, corta um pedaço de pau e joga lá. Cortou um pedaço de pau, jogou o pau, trouxe o machado. Que coisa mais imbecil. Como é que um pedaço de pau aguenta um machado muito mais pesado que o pau? Mas ele teve que fazer sua parte. Jesus multiplicou pães, mas teve que ter um menino para trazer o pão. Jesus transformou água em vinho, mas teve que ter os serventes que foram e voltaram, buscaram água. Quantas viagens? Nós estamos querendo um milagre que Deus não faz. Vou dizer uma coisa com muita seriedade que está escrito também no meu livro. A maior parte dos milagres que você deseja, só tem uma pessoa que pode realizá-los: o demônio. Porque esse milagre que nós queremos, isso não é de Deus. O milagre de apertar um botão, um milagre para resolver meu problema, e eu vou continuar vivendo. Eu quero que Deus conserte as minhas pernas, os meus braços, a minha cabeça, para eu continuar no pecado. Eu quero que Deus resolva os meus problemas para eu não precisar fazer tanto esforço. Eu quero viver a vida do menor esforço. Não, esse milagre que muitos de nós estamos pedindo, só o demônio pode fazer. E misericórdia, ele faz. Ele faz milagres esplendorosos, ou a Bíblia está errada. Paulo diz que ele se traveste em anjo de luz. Não é só porque você vê um milagre aparentemente espetacular, porque as pessoas confundem, e no livro Experienciar Milagres eu procuro esclarecer isso com todos os detalhes. As pessoas confundem milagre com golpe de sorte, milagre com coisa prodigiosa, milagre com coisa espetacular, milagre com coisa extraordinária, e nem sempre o milagre está ligado a algo extraordinário. O milagre é fruto do ordinário, do humano trabalhado, lutado, persistindo, insistindo, e caminhando, e lutando, e indo. O milagre é fruto desse esforço humano. O milagre provoca. A fé carismática é aquela fé
que faz com que eu provoque Deus. Se Jesus não curasse aquele paralítico que desceu daquele jeito, os amigos do paralítico seriam muito melhor do que Jesus Cristo e teria muito mais condição de salvar a humanidade do que o próprio Jesus. Se os amigos foram capazes de fazer, gente, que amigos eram esses que iam buscar esse paralítico lá na casa dele, trazer nessa maca, amarrar o homem, levar quantas horas levaram? Esse milagre nós lemos em 2 minutos, esse milagre levou 2, 3, 4, 5 horas, nós não sabemos. O milagre foi inteirinho produzido por esses 4 anônimos, e esses 4 anônimos são anônimos para que você hoje coloque aí o seu nome. Eu, a partir de hoje, quero ser um desses 4 que vou carregar a maca daquele meu irmão, daquela minha irmã que está paralítica. Mas não paralítica porque não anda, paralítica porque não ama, paralítica é porque não enxerga longe, paralítica é porque está parado no seu mundinho, fechado, bitolado, atolando-se em si mesmo, ensimesmando-se cada dia mais, fechado, está cada dia mais molenga, cada dia mais mole, cada dia mais comodista, cada dia mais bitolado. Essa pessoa precisa que você dê um chacoalhão, precisa que você levante, que você abra um buraco e que desça ela no telhado, e que se for preciso joga ela na frente de Jesus. O milagre foi provocado, Jesus não teve saída, Jesus não tinha alternativa diante daquilo que foi construído pelo ser humano, diante daquilo que foi construído pelas pessoas. A única alternativa de Jesus era realizar um milagre. Pois eu queria dizer isso a você hoje: não dê outra alternativa ao Senhor a não ser libertar você, curar você, restaurar você, transformar a vida dessa pessoa que você tanto ama e que precisa com urgência, urgentíssima, de um encontro pessoal com Ele. Mas nós vivemos enchendo de alternativas. Pior ainda, nós colocamos Jesus como uma das possibilidades da nossa vida, e às vezes só porque as outras tentativas não deram certo. Às vezes Jesus é uma das tentativas que eu deixei lá fora, e aí como? É um regra 3, é um step, é a mesma coisa de um step que a gente tem em carro, a gente só lembra dele quando fura um pneu. Não, gente, Jesus no carro da sua vida não pode ser o step. Jesus tem que ser o motor, Jesus tem que ser o volante, Jesus tem que ser o acelerador, Jesus tem que ser o freio. Tire Jesus, que está escondido feito step. Alguns até, hoje tem uns carros mais chiques, uns jipão assim, que o step fica aparecendo lá de fora. Dá até status, né? Que stepão bonito, que lá lembra muito católico. Católico foi aquele camisetão de Jesus, aquela cruz mais alta do Cristo, aquele texto pendurado no pescoço, aquele texto pendurado no retrovisor do carro, que vai atrapalhar a gente, aquela imagem de Nossa Senhora desse tamanho no vidro do carro. Mas quando você vê essa pessoa no trânsito, você fala: misericórdia, ela é incapaz de passar da vez para alguém que está ali atrás dando pisca-alerta, desesperado, quem sabe querendo levar um doente para o hospital. Hoje tem muitos desses católicos que até mostram o step. Eu sou católico, mas quando vai no posto de gasolina lá e manda encher os 4 pneus, não manda nem encher o step. Se você acha que Jesus é um step na sua vida, que a fé é para ser usado na hora que furar um pneu, meu irmão, você vai ficar decepcionado. Porque na hora que for encher esse pneu, na hora que esse pneu furar, aquele outro vai estar vazio. Enquanto Jesus não for a sua única possibilidade, você não vai experienciar milagres. Enquanto Jesus for uma oportunidade, uma possibilidade, uma alternativa a mais, você não vai experienciar milagres. Enquanto você se alimentar de canções como essa, você viu o linguajar? Permita-me lhe apresentar. Você percebe a docilidade? Gente, num
cabe na cabeça. Está escrito, é tema de amor de um casal, de uma novela. Tema de amor. Que coisa engraçada. Tantos jornais aí falando que o filme A Paixão de Cristo é antissemita, Essa novela é anti-humana. Ela é contrária aos judeus, ela é contrária aos brasileiros, aos portugueses, aos alemães, a todos os homens e a todas as mulheres que existiram, já existiram e existirão nessa terra. E por que será que as pessoas não fazem o mesmo movimento? Porque por trás dessas pessoas, infelizmente, quem também está assinando é o próprio demônio. Mas vocês podem ter certeza, gente, quando algo é de Deus, o encardido sabe que ele já é derrotado. Por isso, quanto mais estão falando contra o filme, mais pessoas estão indo assistir esse filme, mais pessoas estão sendo tocadas pela dor de perceber: eu estou crucificando Jesus, eu estou matando Jesus com os meus pecados, e eu preciso, e esse é um tempo forte. O tempo de Quaresma é um tempo de purificação, é o tempo da gente tirar essas tranqueiras todas que estão nos... Uma longa viagem, você precisa selecionar o que vai levar. O tempo da Quaresma, essa caminhada, esses 40 dias, nós queremos chegar na Páscoa, mas queremos ir por um atalho. Pois eu digo a você, na Páscoa ninguém chega indo por atalho. Ou você pega o caminho doloroso que Jesus passou, ou você não chega na cruz de Jesus, vai chegar em qualquer outra. Tem muitas cruzes por aí. A nova era mesmo adora cruz, cruz de neon, cruz colorida, cruz bonita, cruz não sei o quê, cruz forte, cruz disso, cruz daquilo. Mas a nossa cruz é aquela do coração rasgado de Jesus Cristo na cruz, para dizer para mim e para você que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quantos de nós, meus irmãos, vamos passar mais uma Páscoa daqui a 2, 3 semanas e vamos continuar a mesma pessoa? Sabe por quê? Porque passamos pela Quaresma do mesmo jeito. Fomos incapazes de um jejum, incapazes de uma renúncia, incapazes de um sacrifício. Quem não consegue resistir a um doce, a um refrigerante, a um pedaço de carne, não vai resistir ao demônio. Se você quer milagre, você precisa treinar para o milagre. E esse treinamento tem que acontecer em 3 lugares específicos da sua vida: o seu coração, a sua cabeça e a sua perna. Na perna, meditamos bastante ontem, e hoje também é preciso caminhar para o Senhor. Milagre não acontece com quem fica parado. Milagre acontece com quem vai ao encontro do Senhor. Milagre acontece para quem tem coragem de colocar o pé no mar. Milagre acontece para quem tem coragem de dar as voltas em torno do muro de Jericó, por mais alto que seja. Milagre acontece para quem tem coragem de sair do seu comodismo, ir lá na casa daquele doente, trazê-lo até Jesus, subir no telhado, abrir um buraco, descer, colocar na frente do Senhor. Eu preciso treinar minhas pernas para o milagre. E treinar as pernas para o milagre significa dobrar o joelho no chão. Mas eu preciso também treinar a minha cabeça para o milagre. E eu treino a minha cabeça para o milagre na medida em que eu começo a pensar com os critérios de Jesus. A pensar com o pensamento de Jesus. A pensar do jeito que Jesus pensava. Olha a pergunta que Jesus faz aqui aos fariseus, aos saduceus: que pensais nos vossos corações? Que tipo de pensamento alimenta a minha cabeça e depois vai alimentar meu coração? Eu preciso começar a pensar, e pensar como Jesus significa pensar como nós vamos meditar daqui a pouco na Santa Missa às 11 horas. Pensar com os critérios novos. Mas além de treinar a minha perna, além de treinar meu pensamento, eu preciso treinar o meu coração.
Eu preciso gestar o meu coração, gestar no meu coração o milagre de Deus. O milagre de Deus é semeado em nosso coração pela força da palavra, a força da certeza da palavra. E é o que nós vamos meditar na Santa Missa de hoje. Como é que, na medida em que nós colocamos o nosso pensar em sintonia com o nosso sentir, e vamos alimentando o nosso coração com a palavra, então vai acontecendo uma palavrinha que São Lucas usou, e São Lucas escreveu no grego, e São Lucas era médico e sabia o que significava essa palavra. Todos ficaram, versículo 26, por favor. Todos ficaram transportados. Olha que coisa espetacular. Estavam transportando quem? Um paralítico. Agora todos ficaram transportados. Transportados do quê? De entusiasmo. Ao escrever essa palavra grega, São Lucas, repito, como médico, sabia o que ela significava. Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Entusiasmo de tios. Tios é Deus. Ter Deus dentro de mim. Quem tem Deus dentro de si acaba sendo transportado. Sai do buraco, sai da depressão, sai da angústia, sai das drogas, sai da prostituição, sai da paralisia, sai da enfermidade e é transportado de entusiasmo. É Deus dentro de mim. É o contrário de depressão, de angústia, de buraco, de vazio, de tristeza. Entusiasmo, transportado de entusiasmo, eu posso então proclamar para o mundo: hoje vimos coisas maravilhosas. Essa é uma palavra-chave para o milagre. A palavra milagre e a palavra maravilha, a palavra admirar tem a mesma raiz, é do latim miró. Miró significa ficar entusiasmado, ficar extasiado. Nós precisamos, gente, perceber a grandeza desse Deus na natureza, naquilo que nos cerca. Enquanto nós perdemos essa sensibilidade, nós perdemos a sensibilidade de olhar para uma noite estrelada, nós perdemos a sensibilidade de olhar para um canteiro de flor, nós perdemos a sensibilidade de olhar para uma ave, para um pássaro, nós perdemos a sensibilidade de olhar a maravilha que é a pessoa humana. O milagre dos milagres, eu já disse ontem, o ser humano é uma caixa de ressonância de milagre. O ser humano é milagre da sola do seu pé até o fio do seu cabelo. Nós somos um milagre ambulante. Nós precisamos voltar a admirar-nos, a olhar para as pessoas com espanto, com admiração. A admiração prepara a minha cabeça, admirar. Prepara a minha cabeça para maravilhar-me, para encantar-me. Por isso que não é difícil acontecer milagre com criança, porque a criança fica extasiada diante da beleza da vida, da beleza das pessoas, da beleza de Deus, da beleza de si mesma. Hoje nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, proclamar com a nossa vida: hoje vimos coisas maravilhosas, mas isso só será possível se tivermos hoje a graça de sermos transportados até o Senhor, para que depois, transportados de entusiasmo, tendo Deus dentro de nós, Ele vai tirando de nós o nosso melhor e trazendo à tona, e tirando o nosso pior e lançando aos pés do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós precisamos. É por isso que nós viemos aqui. Oh Pai, muito obrigado por essas pessoas que me trouxeram até aqui. O Senhor sabe que eu ando paralisado nos meus pecados. O Senhor sabe que eu ando paralisado na minha hipocrisia. O Senhor sabe que eu ando paralisado nas minhas tristezas. O Senhor sabe que eu já estou acostumado a viver na minha padiola, na minha caminha, na minha maca, e aqui eu vou me conformando, e aqui eu vou remoendo, e aqui eu passo dias e noites pensando
pensando e repensando em coisas negativas, em coisas ruins, e aqui eu fico remoendo minhas mágoas, meus traumas, meus ressentimentos, e as pessoas que chegam até mim chegam para alimentar ainda mais a sujeira que já está no meu coração, as mágoas, as mentiras, os ressentimentos. E aqui, confortavelmente na minha padiola, eu vou me alimentando com essas canções em homenagem ao encardido, e ele vai sujando a minha mente, a minha cabeça, sujando os meus olhos, sujando meus ouvidos, sujando a minha boca, sujando o meu coração, e vai amarrando as minhas pernas e vai atrofiando. E eu estava assim, estou assim atrofiado. Obrigado, Pai, obrigado por esse irmão, por essa irmã que me trouxe até aqui. Obrigado por essa pessoa que instalou essa antena de televisão, que faz com que agora eu possa receber essa palavra, a sua palavra aqui na minha casa, no meu quarto. Obrigado por essa pessoa, não sei quem foi que subiu no telhado e colocou essa antena. Obrigado porque o Senhor chegou até mim. Eu pude recebê-lo descendo por esse telhado, obrigado. Hoje eu preciso, Pai. Hoje eu necessito, Pai. Espírito Santo, eu necessito. Jesus, eu necessito. Entrem no meu coração. Eu preciso de entusiasmo. Eu estou deprimido, eu estou machucado, eu estou ferida, eu estou decepcionado, eu estou amargurado, eu não aguento mais. Eu estou me condenando faz muito tempo pelos meus erros, pelos meus pecados, pelo inferno que eu já semeei com os meus vícios, com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas mentiras. Mas hoje, Pai, por sua misericórdia, eu preciso desse encontro pessoal com Jesus. Eu quero assumir essa vida nova. E que maravilha! Jesus olha para mim e para você, como olhou para aquele paralítico, e diz: levanta-te. Jesus não foi lá levantar aquele homem. Talvez a gente esteja esperando que alguém venha e nos levante. Jesus diz: levanta-te. É uma ordem absurda. Um paralítico sabe, a ciência sabe que um paralítico, que uma pessoa que fica paralisada muito tempo não consegue levantar. Pois Jesus dá essa ordem absurda: levanta-te. Ainda dá uma ordem mais absurda ainda: pegue a sua cama. Você veio carregado por 4, agora é hora de você mesmo pegar a sua cama. O paralítico podia dizer: ô Senhor, eu estou fraco, faz muitos anos que eu não tenho força nem para levantar uma xícara de café. Pega a sua cama, levanta-te. E é isso que Jesus fala para você agora aqui nesse rincão: levanta-te, fique de pé diante do Senhor, feito Maria diante da cruz, e diz: eu estou aqui, Senhor, e estou aqui para experienciar nessa manhã coisas maravilhosas. Por isso, inunda meu coração com a tua força, Senhor. Inunda, Senhor, para que eu possa glorificá-lo, e é o que eu faço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu posso vê-lo. Obrigado, Senhor, porque eu posso tocá-lo. Obrigado, Senhor, porque eu posso experienciá-lo. Obrigado, Senhor, por essa força que o Senhor está colocando em mim agora. Essa certeza, Senhor. Essa fé que faz com que eu esteja enxergando lá na frente. Esteja vendo-me curado, vendo-me restaurado, Senhor. Sim, Senhor, a minha cabeça precisa treinar para o milagre. Eu preciso ver-me curado. Eu preciso começar a me imaginar curado, andando, correndo, pulando, feliz, superando as minhas limitações, superando os meus pecados, e na certeza de que eu não vou mais cair nesse pecado. Da certeza, Senhor, de que hoje o Senhor preparou uma festa para mim, e eu quero experimentar essa festa, eu quero saborear essa festa, e antecipadamente eu te louvo, bendigo e glorifico. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou